Isso aqui, pessoal, estamos aí em mais uma aula online, ao vivo, né? Diz o Marlon, né? Os estúdios de gravação Moraes, né? Aqui eu estou com os estúdios de gravação Taron Vieira, né? Eu e a minha companheira, minha escudeira, né? A Yolanda. O que a gente vai ver hoje? Né? Na última aula que a gente teve, que foi sexta passada, a gente falou sobre operações com sinais, né? Então, a gente viu toda a exponencial, a gente viu o degrau, a função impulsiva, e eu comecei a falar sobre as duas operações mais básicas, escalonamento e deslocamento. Então, a ideia hoje é dar uma revisada nisso, tá? Para todo mundo chegar junto, e fazer um exemplo, né? Vamos ver como é que vai. Eu tenho que me adaptar, já peço perdão, eu tenho que me adaptar ao tamanho do quadro, que é bem pequenininho. Então, eu vou tentar escrever um pouquinho o que houve aqui. Beleza? Vou tentar escrever um pouquinho menor. Então, se vocês tiverem alguma... se estiver muito pequenininho, avisem ali no chat que eu tento aumentar um pouquinho a letra, tá bom? Beleza pura. Tá? Então, a gente vai falar sobre operações. Eu só quero ver se aparece o texto aí para vocês. Aparece. Operações com sinais. Tá? É isso que a gente vai falar hoje e a gente vai fazer um exemplo. Tá? E vocês vão entender o porquê da necessidade de saber bem, pelo menos bem o deslocamento. Tá? Então, dado um sinal qualquer, o sinal x de t, por exemplo, então eu vou desenhar um sinal aqui, genérico, bem como eu fiz na aula passada, a ideia é retomar um pouquinho isso. Então, eu tenho aqui um sinal que faz assim, né? Tá? Menos 1 e aqui 2. Eu sei que está pequenininho, mas eu vou mandar uma foto desse quadro para vocês. A ideia é só que vocês acompanhem realmente o formato do desenho, né? Acompanhem eu vou falar os números aqui. Então, se eu tenho esse sinal aí x, a gente começou a ver na aula passada duas operações. Primeiro, o deslocamento. O deslocamento. Para fazer um deslocamento no sinal, eu vou adicionar ou subtrair uma fração dentro do argumento da função. Então, se eu tenho, por exemplo, o xd, é um dzinho isso aqui, de t igual a x de t menos ou mais, né, tanto faz. Eu vou usar aqui menos, né, t0. Esse sinal aqui, ele está deslocado t0 segundos. Deixa eu ver. Eu estou até conseguindo ler aqui na minha tela. Estou bem feliz com o resultado disso, desse programinha. Que alegria. A conexão está estável? Né? Vão me falando aí no texto. Então, quando eu desloco no tempo um sinal, esse sinal aqui ele vai deslocar para a esquerda ou para a direita. Né? Lembrem-se que se eu tenho x de t menos 2, por exemplo, isso aqui é um deslocamento para a direita. E na aula passada eu falei que isso é um atraso. Tá? Se eu fizesse x de t menos 2, como é que ficaria esse sinal aqui? Né? Se eu colocar ponto a ponto, vai ficar bem claro. Por exemplo, o x com o t valendo 0, o xd de 0, vai ficar o x de 0 menos 2, nesse caso. Né? Então, eu vou pegar um valor passado, que já aconteceu. Tá? Então, no sinal x de t menos 2, os valores que já passaram em x vão ser colocados mais para a direita. Tá? Então, na verdade, eu estou atrasando aquelas amostras porque elas já aconteceram. Né? Então, é um pouquinho chato de entender no primeiro momento. Aquelas amostras não, aqueles instantes, na real. É um pouquinho difícil de entender no primeiro momento, mas com o tempo a gente vai captar. Tá? Então, a dica que eu dou aqui é substituir os valores de tempo.
Tá? Então, eu vou ter, por exemplo, o xd de 0 é igual ao x de 0 menos 2, que é o x de menos 2. Então, esse ponto aqui, ó, que é o menos 2, vai ser levado para o zero. Então, cada ponto da função é deslocado a 2 unidades de tempo. Entendeu? Tá? Vamos ver aqui. Está estável. Para mim, o áudio está baixo. Fernando, tenta aumentar um pouco o teu volume. Para mim, está estável, só demorei para conseguir ativar o áudio. Mas a ideia não é ativar o áudio. A ideia é que vocês fiquem com o áudio desativado por enquanto, tá, pessoal? Até porque vai ficar um pouquinho menos congestionado o tráfego aqui de informações. Né? Voltando aqui, pessoal, deixa eu tentar colocar um pouquinho mais perto do meu ouvido, né? Da minha boca, na real. Então, na verdade, o xd de 0 vai ser o x de menos 2. Né? Se eu pegar outro ponto, por exemplo, o 0 aqui, vocês vão perceber que esse carinha vai ser, na verdade, o x de 2 da função. Por exemplo, o xd de 2 é igual ao x de 2 menos 2, que é igual a x de 0. Se eu fizer isso para todos os instantes de tempo, eu vou perceber que esse sinal aqui, quando eu desloco para a direita, né, x, quando eu desloco, eu uso menos, né, um valor aqui, o meu x de t, cadê? Tá aqui. Ele vai ficar mais ou menos assim. Vai ficar assim. Aqui vai ser menos 1, aqui vai ser... menos 1, vai ser 1 positivo. E aqui vai ser 4. Então, todo sinal sofreu um deslocamento. Vamos ver aqui. Tá, entendi. Quase 50% da turma. É verdade, olha só. Que alegria, hein, pessoal? Eu fico muito feliz. Eu quero, sempre todo mundo aí, sofrendo comigo. Então, isso a gente viu na aula passada. Então, eu tenho um deslocamento para a direita aqui do sinal. Né? Então, o sinal original, vou colocar tracejado aqui. Tá? Ficou horrível, mas vocês vão entender quando eu mandar foto. Então, o sinal foi, todos os pontos foram deslocados para a direita. Né? Então, se eu tenho x de t menos alguma coisa, é um deslocamento para a direita. X de t mais alguma coisa é um deslocamento para a esquerda, que é um avanço. Tá? Então, tem que cuidar o sinal aqui associado ao deslocamento, tá, pessoal? Se for menos, isso é um atraso. E se for mais... Isso é um avanço. Beleza pura? Podemos lembrar o escalonamento? Vamos lembrar o escalonamento. Tá? Escalonamento. O pessoal tem reclamado que a imagem está um pouquinho borrada. Como é que está aí para vocês? Aqui no meu PC, com a tela cheia, dá para ver bem até. Melhor do que eu esperava. Meio borrado, tá tranquilo. Né? Vocês estão no celular ou no computador, pessoal? Quem está dizendo que está um pouquinho borrado, né? No PC, mas está em tela cheia, Severino? Eu estou no computador e aqui está meio borrado. Tela cheia, PC também. Né? Deve ter uma opção, com o tempo vocês vão encontrar aí, talvez eu não sei, eu nunca fui um ouvinte nesse software, deve ter alguma opção para vocês, porque eu estou transmitindo em HD. No meu aqui não está tão borrado. Né? Então depois a gente dá uma olhada nisso. Tá? Então o escalonamento, né? O que é o escalonamento? É quando eu tenho um xe de t, que é o meu x original, vezes de a vezes um fator.
não sei se o LaTeX usa A, né? Mas eu gosto de trabalhar com A ali, né? Se eu considerar A positivo só, né? Então, eu tenho duas opções. A positivo, deixa eu aumentar um pouquinho a letra, tá meio borrado para vocês, né? A positivo e menor do que 1. Eu tenho A positivo e maior do que 1. E eu tenho a opção também do A negativo, tá? A gente já vai falar do A negativo. O A negativo, ele é duas operações. Ele vai ser um escalonamento associado a uma inversão temporal, tá? Mas vamos primeiro falar sobre o escalonamento com A positivo. Se o A for positivo e menor do que 1, eu vou ter A de X e uma coisa pequena, por exemplo, A 1/2, né? Eu expliquei na aula passada que isso promove uma expansão, tá? Eu já coloco isso como exemplo, tá? Mas se eu tenho x de t dividido por 2, que é x de 1/2 vezes t, né? O sinal ele vai ficar mais gordo, mais largo, tá? Se eu tenho o A valendo, por exemplo, 4, eu vou ter o que a gente chama de compressão, tá? Então, eu vou ter uma expansão com x. Eu acho que é, né? Deixa eu dar um Google aqui. Eu sei que é tempo perdido, mas... Expansão. É com x. Expansão. Né? E aqui eu tenho uma compressão. Vocês me... Porra! Compressão com 2 S. Né? Expansão. Ela é compressão. Eu sempre achei compressão. Eu sempre achei que o Google ele é bom, mas às vezes ele nos emburrece. Né? A gente fica tudo dependendo dele, a gente esquece o dicionário, não olha mais nada, né? Que doideira. Tá? E é bem fácil de lembrar o que é uma coisa e o que é outra. Tá? Pensa no seno, né? O mesmo exemplo que eu dei na aula passada. Seno de t, imagina ele. Agora pensa no seno de 2t, eu dobrei a frequência. Se eu dobro a frequência de um sinal, né, daqui a pouco eu vou apagar isso aqui, ele vai dar mais oscilações do que antes. Né? Então, na verdade, o sinal ele foi comprimido. Tá? Então, é a forma que eu meio que penso para lembrar o que é uma compressão e o que é uma expansão. Né? Então, vamos dar um exemplo. Se eu tenho x e de t, que é igual ao x de 2t. Então, o que seria isso? Né? Isso seria uma compressão. Por quê? Porque se eu pensar num instante de tempo, né, qualquer, por exemplo, xe de 0, isso é x de 2 vezes 0, que é igual a x de 2. Opa, x de 0, hein? Tá louco, rapaz? Tá me faltando café. Se eu pegar um instante qualquer, outro, por exemplo, xe de 1, isso do sinal original vai ser 2 vezes 1, que é igual a x de 2. Perceberam? Então, o que acontece? O xe no instante 1 é o x do instante 2. Então, esse ponto do 2 ele foi trazido, entre aspas, para o instante 1 do sinal xe. Então, ele só pode ter sofrido uma compressão. Então, esse sinal aqui, ó, xe de t, ele vai ficar, todos os pontos de tempo no sinal xe, eles vão ser comprimidos por um fator de 2 vezes. Se eu tenho t igual a 4, esse t vai virar, na real, 2, entende? Porque se eu pegar xe de 2, isso é igual a x de 4. Perceberam? Então, o sinal ele vai ficar assim. Um pouquinho mais alto. Né?
Percebam que a amplitude não muda. A única coisa que acontece... Tentei desenhar bem. A única coisa que acontece é que todos os pontos do tempo vão estar comprimidos, né? Vão acontecer num tempo mais perto da origem, na real. O sinal fica... PC tela cheia está com resolução baixa, parece, mas consigo entender. Sim. É com X. Ah, beleza, vocês estão respondendo para mim. Obrigado. Desculpa. Tá? Obviamente que se eu faço uma expansão, né, o meu sinal ele vai, né, expandir. Né, ele vai ficar mais gordo. Acho que eu fiz isso na aula passada. Né? Eu deixo para vocês estudarem no Lattes isso, porque eu quero usar esse espacinho aqui para falar sobre a inversão temporal. Tá? Inversão. Tá? Para inverter um sinal é só mudar o sinal. O que houve? Alô? Alguém liberou o áudio aí. Caramba, tem até um sertanejo. Eu vou colocar mudo em vocês aí, pessoal. Se é para colocar sertanejo. Tô brincando. É só brincadeira. Então, a inversão temporal. A inversão acontece quando eu mudo o sinal do tempo. Tá? Então, eu vou ter, por exemplo, xi invertido de t vai ser o x de menos t. Tá? Nesse caso aqui, ó, o que vai acontecer se eu pegar cada valor de t e usar x de menos t? Né? Mesma coisa que eu estou sempre fazendo. O xi de 1 vai ser igual ao x de menos 1. Então, o ponto aqui que acontecia no instante menos 1 vai ser deslocado, digamos assim, vai ser levado para menos 1. Para mais 1, perdão. Tá? Então, o sinal, quando eu desenhar ele, todos os pontos vão inverter. Isso vai flipar, né? Vai inverter o sinal na horizontal. Tá? Então, isso promove uma inversão na horizontal. Para inverter na vertical o sinal, eu teria que colocar xi igual a menos x. Tá? E daí eu estou pegando pontos de amplitude. Não é o que acontece. Eu estou mudando aqui no argumento da função. Tá? Então, o sinal resultante, cada ponto aqui vai ser invertido o tempo. Né? Então, eu vou colocar até o outro aqui. Por exemplo, o xi de menos 1 vai ser o x de menos 1, menos mais, x de mais 1. Então, esse ponto aqui, ó, ele vai ser desenhado lá do outro lado. Né? Então, o sinal resultante vai ser assim. Né? E mais ou menos. Nossa, desenho que nem minha cara. Isso aqui. Jesus, Maria, José. Então, tá. E esse é o sinal. XI. E esse é o sinal. XD. XZ. Perdão. Tá? Essas são as operações básicas com sinais, pessoal. Né? As que a gente mais vai utilizar. Agora a gente vai ver alguns exemplos que misturam as duas. Né? E alguns casos eles são complicadinhos. Por exemplo, se eu pegar um x de t igual ao x original de menos t menos 2. Tá? Isso, se eu não tiver ligado, é um problema. Mas no próximo quadro, perdão, eu vou fazer um exemplo que eu acho que é mais importante. Tá? Eu vou tirar foto e vou enviar para vocês. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, a hora de tenta diminuir o volume. Talvez tenha estourado o teu som. É o meu? Deve ser meu fone, então. Obrigado, tá? Eu não estou com problema no áudio. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida quanto às operações, falem agora ou calem-se para sempre. Onde é que estão vocês aqui? Sinais de sistemas. Eu vou tirar uma foto e enviar. Ui! Jesus, Maria José. Tá, já sai da frente aí, relaxem, relax.
Até que esse quadro ficou legalzinho. Né? E chegou aí para vocês, olha só que doideira isso, eu estou impressionado. Meia horinha de aula foi um quadro. Beleza? O x de t menos a faz um deslocamento para a direita, mais um deslocamento para a esquerda. Isso. Tá? Genericamente, o que o pessoal faz? O pessoal, muitas vezes, escreve assim. Até vou colocar aqui. Vou usar esse espacinho aqui, tá? Se eu tenho x deslocado de t igual a x de t mais t0. Daí eles falam, se t0 é maior do que 0, isso é um deslocamento para a esquerda, é um avanço. Né? Esquerda. Se eu tenho t0 menor do que 0, isso é um deslocamento para a direita. Basicamente é o que está escrito aqui, né? Eu até esqueci de falar, né? Eu coloquei deslocamento para direita, né? Como um atraso. O deslocamento para a esquerda é um avanço, tá? Desculpa. Eu não acabei não colocando. Obrigado aí pela pergunta, que daí me fez notar. Show! Tá? Vou tirar essa foto aí de novo, que daí com a dúvida ali ficou um pouco melhor, né? Um pouquinho mais claro o que acontece. Eu tenho que fazer alguma coisa com essa lâmpada que marca, né? Mas... Posso apagar o quadro então, pessoal? De qualquer maneira, esse quadro já está no WhatsApp e eu depois vou colocar no Moodle, tá? Sem galho. Vamos fazer um exemplo. Estou apagando. Parará, perere, pororo, pururu, estamos aqui em sinais. Foi. Então, exemplo. Vamos começar no nível fácil, easy mode, e depois vamos para um exemplo um pouco mais complicado. Então, eu quero que vocês desenhem, né? Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês querem um fácil ou um médio? Vamos ver. Médio. Show de bola. Quero um médio. É que nem pegar não é um shake, um ovo maltine. Nada, não vem com um pequeno que eu quero médio. Quero um médio. Olha só. Eu vou desenhar um sinal aqui para você. Vou colocar 2 aqui. Aqui vai ser 4. Aqui vai ser 6. 0. Tá? Vamos lembrar, ó. Aqui é o tempo e esse sinal é um sinal G de T. Lembre-se uma coisa, né? Esse sinal é um sinal causal, ele é um sinal analógico, ele é um sinal contínuo, não periódico, né? Eu acho que foram essas, né, as grandes definições. Deixa eu ver quanto tempo de aula a gente está e quantos bonecos estão aqui. Tá, 27. Olha, até que tá bem. Eu quero a equação, né? Para G de T. Usando os conceitos que a gente viu. Percebam que G de T é uma função definida por partes, mas eu quero uma equação só. Eu não quero a definição que eu vou colocar aqui, porque é uma definição fácil essa aqui que eu vou colocar.
né? Eu quero que vocês encontrem, utilizando as operações que a gente viu e as funções que a gente viu, uma equação só. Esse é o objetivo, tá? Então, seguinte, o primeiro passo que vocês podem fazer é realmente pensar na função por partes, né? Quantas partes eu tenho essa função? Essa função é uma função definida em quantas partes? Vamos ver quem sabe. Eu estou esperando. Estou esperando, estou esperando, estou esperando. 4, exatamente. É isso aí. Acertou de primeira aí, de prima. Tá? Essa é uma função que é definida em 4 partes. Ela é 0 para t menor que 0. Tem uma função diferente aqui entre 0 e 4. A gente já equaciona. Eu tenho uma outra função entre 4 e 6, que é uma constante, inclusive, né, que é uma reta, para quem não viu, né? E acima de 6, eu tenho uma outra, né, função. Acho que eu estava em cima, né, talvez. Tá? Então, eu posso escrever, ó, g de t é igual. Qual é a função definida de menos infinito até 0? Tá? É 0. Isso aqui é para t, deixa eu... É 0, né? Isso aqui para t menor que menos infinito. Eu tenho que me acostumar com isso. Né? Para t... Tá? Pode usar intervalo aberto ou fechado aqui, tá? Tanto faz. Mas aí tem que fechar o intervalo aqui na próxima definição. Essa próxima aqui, que é para t valendo 0 até 4, é a mais difícil, né? Eu tenho que encontrar qual é a equação da reta aqui. Qual que é a equação dessa reta? Tu tem que lembrar do coeficiente angular e do coeficiente linear. Tá? Coeficiente angular é o delta y, ou delta g nesse caso, pelo delta t. Então, eu tenho delta y valendo 2 por um delta t valendo 4. Então, claramente, o coeficiente angular dessa reta é 1/2. Tá? Então, essa reta aqui é coeficiente angular 1/2. Então, é 1/2 vezes t. Qual que é o coeficiente linear? É onde essa reta atravessa o eixo das ordenadas. Tá? E essa reta aqui, se eu estendesse ela, né, obviamente, ela cruzaria em 0. Né? Então, essa função é bem fácil. Né? É t sobre 2 para t menor ou igual a 0 e menor que 4. Né? Vamos ver se está ok. É isso aí, é isso aí. Y igual a x mais b. Essa é a equação da reta. Só tem que achar o valor de a, que é 1/2, que é o delta y sobre o delta x, e o valor de b, que é onde a reta atravessa o eixo das ordenadas. Ótimo. O próximo é bem fácil, né? Ela vai ser 2 para t menor ou igual a 4 até 6. E ela vai ser 0 de novo para t maior. Então, essa é a definição por partes da função. Só que esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é escrever isso usando o conceito de degrau que a gente viu na aula passada e deslocamento que a gente reviu também nessa. Tá? Jeito fácil. Tem um jeito fácil e um jeito não tão fácil. Tá? O jeito fácil tem a vantagem de ser fácil. Nossa, quanto fácil, né? Porém, quando eu for aplicar as transformadas, a transformada de Laplace, a transformada de Fourier, qualquer transformada que eu tiver que usar, eu vou ter que manipular. E o outro jeito já meio que deixa tudo pronto. Tá? Vocês vão entender. Né? Como que se faz usualmente, tá? Do jeito fácil? Eu vou pensar em janelas, né? Que são os intervalos. Né? Por quê? Lembrando de uma função bem simples aqui, ó. Essa funçãozinha aqui, ó. Que inicia em 0 e termina em t0 aqui, ou t qualquer. E tem amplitude 1. Tá?
qual é a equação desse pulso? Isso aí normalmente é chamado de pulso, né? Eu posso fazer esse pulso usando a função degrau, né? Eu posso fazer esse pulso assim. Eu posso somar esse sinal, ou subtrair, no caso, né? Mas enfim. Eu posso somar um degrau, subtrair, né? De novo eu falei somar, mas somar e subtrair. Mas eu posso subtrair do degrau esse degrauzinho aqui, ó. Tá? Um degrau que inicia em T0. Se eu olhar, essa função é literalmente essa função deslocada. Tá? Então, eu tenho aqui U de T. Tá? E é um deslocamento para a direita de T0 segundos. Então, essa função é U de T menos T0. Tá? Porque é um deslocamento para a direita, que a gente acabou de ver. Quando eu subtraio essa função dessa aqui, nesse instante T0 aqui, se vocês olharem, né, eu vou ter 1, aqui é 1, né? Eu vou ter 1 menos 1, e daí ela vai zerar. Tá? Então, eu ligo em 0 e desligo em T0. Tá? Então, essa função aqui em cima, ela tem como função, usando degrau, né, matemática, U de T menos U de T menos T0. Com esse pulso, eu posso criar qualquer função definida no intervalo 0 até T0. E, na verdade, eu posso pegar e deslocar esse degrau aqui em cima e fazer um pulso que inicia num instante e termina no outro. Não importa. Tá? Então, entenderam esse conceito? Né? O pulso unitário. Pulso unitário. Tá? Então, usando esse pulso, eu posso criar, por exemplo, essa função. Por quê? Porque eu tenho uma função definida de 0 a 4 e uma outra função definida de 4 a 6. Né? Então, eu faço um pulso que inicia em 0 e termina em 4, multiplicado pela função, e o pulso, mais um pulso que inicia em 4 e termina em 6. Tá? Porque se eu pego esse sinal, que é unitário, e multiplico por qualquer coisa, né? Por exemplo, se eu tenho x2 de t, que é igual a 1 meio de t, que multiplica u de t menos u de t menos 4. Eu pego esse sinal aqui e multiplico por uma reta. Tá? Então, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o produto de duas funções. Eu multiplico uma função, que é infinita, ela inicia em menos infinito e vai até mais infinito, que é 1 meio de t, por um pulso. Significa que fora do intervalo do pulso aqui, que é de 0 até 4, né, a função vai zerar. Né? É muito comum eu ter as funções sempre causais aqui usando o U de T aqui em sinais. Porque, por exemplo, se eu quero modelar um degrau nas lâmpadas, por exemplo, eu tenho que multiplicar por U de T. E analiso a partir do tempo em que eu ligo a chave. Beleza? Belezinha, então? Essa função aqui, eu vou desenhar pequenininho, para ter espaço, vai ser o produto dessa reta. Cadê? Que é 1 meio de t, vezes um pulso, que inicia em 0 e termina em 4. Para ficar o quadro bonito, eu vou colocar colorido aqui. Que não foi colorido, mas na foto vai ficar. Tá?
E quando eu multiplico esses dois sinais, quando essa função for zero, vai zerar essa aqui. E quando for zero para acima de 4, é o zero aqui também, né? Lembrando que essa função, por ter coeficiente 1/2, quando aqui for 1, aqui vai ser, não vai ficar em escala isso aqui. Vou deixar bem em conta. Quando aqui for 4, aqui vai ser 2. Né? Tá? Então, na verdade, quando eu multiplicar isso, eu vou ter como resultado essa funçãozinha aqui. Tá? Porque nesse instante eu tenho o valor dessa função vezes zero que vai zerar. E nesse instante aqui eu tenho o valor dessa função vezes zero que está aqui. No intervalo entre 0 e 4, eu vou ter essa função vezes 1. Né? Porque isso aqui é unitário, né? Então vai sobrar só essa função, só que definida no intervalo. Tá? Estão começando a entender como é que eu escrevo funções usando deslocamentos, né? Óbvio que multiplicações, né? Mas as operações que a gente viu, elas são muito usadas para eu escrever uma equação de algum sinal. Né? Também, obviamente, dada a equação, eu consegui desenhar e visualizar esse sinal. Então é importante saber bem isso, tá, pessoal? Vamos continuar. Então eu tenho esse sinalzinho aqui, que eu vou chamar de x. Vou chamar de XA. XA. XA de T. Para fazer esse pulso aqui, ó, para fazer esse pulso verdinho, que eu desenhei verdinho, não sei se vocês conseguem acompanhar, eu preciso iniciar o degrau em 4 e terminar ele em 6. Então, eu posso deslocar essa função até 4 e deslocar essa aqui até 6. Daí vai ficar u de t menos 4 menos u de t menos 6, que é um pulso que inicia em 4 e termina em 6. Então, se eu tenho... eu chamei já de x2, né? Eu sou um retardado. Porra! x2 aqui, ó. Desculpa. Tá? Então, se eu tenho x3 de t, que é igual a u de t menos 4 menos u de t menos 6, né? Percebam que é exatamente esse carinha com os valores diferentes de atrás. Esse sinal inicia em 4 e termina em 6. Né? Porque esse degrau, vou desenhar aqui embaixo para vocês acompanharem. Se eu desenhar esses dois sinais, eu vou ter um sinal aqui que inicia em 4 e um sinal aqui que inicia em 6. Né? Então, se eu faço esse sinal menos esse, quando esse aqui está 1 lá adiante de 6, o 6 vai fazer 1 menos 1 e vai zerar. Mesmo esquema que aconteceu aqui. Né? Aí eu vou ter 1 menos 1, zerar. Né? Eu devia ter feito ao contrário, né? Mas enfim, acho que vocês entenderam, né? Então, meu x3, né? Se eu desenhar aqui o sinal, só um minutinho da arte. Fica aí. Caramba! Não sei se vocês viram aqui, mas eu enfiei a caneta na parede, e a parede não é quadra, a parede é parede. Que bom. C'est la vie. C'est la vie. Esse X3 aqui, ó, escrito Padawan, vai começar em 4 e terminar em 6. Se eu somo esse carinha que termina em 4 com esse carinha que inicia em 4, eu vou ter esse sinal mais esse aqui. Como aqui é 0, não vai influenciar no gráfico desse cara. Né? Então, se eu somo esses dois sinais, o x2 com o x3, eu tenho exatamente esse sinal. Então, uma das formas é ver qual a equação que é definida em cada intervalo e usar a função pulso para definir os intervalos aqui. Ó. E daí eu vou poder escrever essa função g
como a soma de x2 e x3. Não sei porque eu não usei x1 aqui, mas enfim. Tá? Então, o g de t eu posso colocar x2 de t mais x3 de t. Então, o g de t vai ser dado por essa equação, que ela é feia. Mas, pelo menos, eu não tenho uma função que é definida por partes, né? É o de t menos o de t menos 4 mais o de t menos 4 menos o de t menos 6. Percebam uma coisa, ó, pessoal. Eu posso literalmente, ficou feio esse u, né? Eu posso literalmente multiplicar aqui, ó, e isolar termos do degrau. Escrever alguma coisa vezes u de t, alguma coisa vezes u de t menos 4 e alguma coisa vezes u de t menos 6. Tá? Essa seria a outra forma de desenhar esse sinal, que é um pouquinho mais complexo, que eu deixo como um exercício para vocês. Né? Que eu vou pegar essa reta, subtrair dessa reta deslocada, né? E depois eu vou diminuir o que sobrar dessa função. Então, essa seria esse sinal que eu deixo para vocês pensarem em casa, menos esse aqui, menos esse aqui. Tá? Se eu pensar assim, vai resultar exatamente a mesma equação, reorganizada de uma maneira um pouco diferente, e, obviamente, vai descrever aquele sinal da mesma forma. Tá? Porque essa reta aqui, ela vai fazer com que esse carinha aqui pare de subir. Né? Então, eu teria um sinal intermediário que é 0, sobe, eu paro de subir. Né? Porque eu diminuí. Né? E esse carinha aqui vai fazer cair para 0 de novo. É um pensamento um pouco mais difícil, na minha opinião, só que gera uma equação um pouquinho mais útil para nós futuramente. Show, pessoal? Né? Vamos ver, ó, o pessoal. Só se for no caso da primeira de fazer, você escreveu sendo g de t quando estiver Laplace. Isso, exatamente, tá? O que vai mudar vai ser na hora de escrever a transformada de Laplace, porque existe uma propriedade de deslocamento na transformada de Laplace, que se eu escrever de outra maneira essa função, a transformada já vai estar quase pronta para nós. Né? Então, é uma vantagem. Tá? Eu vou tirar a foto para mandar para o grupo. Deixa eu ver quanto tempo a gente está. Há quanto tempo a gente está? Não tem aqui? Que doideira. Que horas são? A gente está 1h e pouco já, né? Não, nem 1h. A foto. Vamos ver as fotos aqui. Eu já estou com saudade da aula presencial. O que eu vou fazer, né, cara? A gente tem que fazer o possível. Né? Professor, dá uma olhadinha no chat ali. No chat, vamos ver. Se for... tá, entendi o que. No caso da primeira forma, quer ver? Isso que eu falei. Não, faltou o 2 multiplicado por... Ah, é verdade. Porra, é verdade. Olha só. Caramba. Obrigado aí por me avisar para ler com calma. Esse pulso aqui tem amplitude 2. Né? Então, na verdade, faltou aqui, ó, graças a Deus. Graças a Deus não, né? O carinha se ligou, né? Eu tenho que multiplicar por 2. Brigadão, ó. Top, hein? Top, mestre. Então, aqui, ó, pela graça do Senhor, não vou precisar apagar nada, nem vou apagar aqui essa bosta, né, do grupo. Né? Obrigado aí, pessoal. Deixa eu excluir aqui. Apagar para todos. Ah, olha ali. Então, agora sim. Obrigado, pessoal. Faltou o 2. Por que faltou o 2, né? Porque a amplitude ali é 2. Então, eu não posso somar com 1. Se eu tivesse feito somado com 1,
o sinal teria ficado assim, ó, pessoal. Já vou aproveitar o meu erro para mostrar para vocês, né? Porque aqui eu iria cair para 1, né? E não ficar em 2 como eu preciso ficar em 2. Obrigado. Compreenderam, pessoal? Esse é um exemplo bem simples, né? No LaTeX vocês vão encontrar muitos exemplos e ainda exercícios bem mais difíceis, né? Nessa aula era só realmente para mostrar isso para vocês. A gente precisaria começar sistemas hoje, mas como essa semana ela está meio conturbada, eu acho que eu vou parar por aqui, 1 horinha só, e na aula que vem a gente começa sistemas com tudo. O que vocês acham? Que daí vocês também vão estar mais adaptados, né? O que vocês acham? Ótimo, né? Eu sei que 1 hora é muito pouco, né? Eu sei disso, mas a ideia é, com o tempo, eu complementar um pouquinho com outros vídeos que não vão ser síncronos, né? Por exemplo, usar menos exercícios, fazer menos exercícios e deixar um vídeo de exercício para vocês visualizarem em casa, né? A ideia das aulas online, de fato, é só para a gente ficar um pouquinho mais próximos, né? Para a gente não perder o contato, não perder aquela hora, vamos sentar e vamos prestar atenção em sinais. Tá? Eu sei que não é bom, que é muito melhor a minha presença, né, pessoal, mas sabe que eu até achei que ia ser pior. Como vai ficar os laboratórios? Os laboratórios, Fernando, os laboratórios eu vou trabalhar com simulação, né? Infelizmente. Né? Pensa só vocês. Imagina quem está tendo que fazer TCC. Né? Os meus orientados estão apavorados. Né? Então, realmente é uma situação complicada e a gente vai buscando soluções conforme as coisas vão acontecendo, né? Mas eu, em circuitos, vou usar o software, né? Eu vou usar o microcap e vou mudar todas as experiências, né? Eu vou fazer uma reunião agora com o pessoal do laboratório e vou passar tudo para o PSIM. Vou ter que revisar todos os laboratórios para esse semestre, só por causa disso, né? Vamos ver mais dúvidas? O LaTeX Online não conseguiu, é verdade, Tayla, tá? Que nem eu coloquei lá nas orientações, eu vou pegar uma versão um pouquinho melhor do LaTeX para postar lá, e com o tempo talvez até separar os capítulos para ficar mais fácil de acompanhar. Porque o LaTeX que eu postei lá no Moodle tá bem ruim, né? Eu sei disso. Né? Vamos ver. Acho engraçado que o pessoal chamando o Renan de senhor. Pior é que é engraçado, eu também acho. Não sei se o senhor PC roda o simulador. Se meu PC. Pelo menos em circuitos o simulador é muito simples, né? E aqui em sinais até eu posso ver de alguns scripts no Octave, né? Que é online. Sempre rodou bem, o meu PC não é nenhuma máquina, né? Ele tá suando, ele tá com o cooler ligado o tempo inteiro. Pessoal, eu vou finalizar a gravação, mas eu vou ficar online para tirar certas dúvidas. Então, quem quiser liberar o áudio para a gente conversar, quem quiser tirar outras dúvidas, fica à vontade. Tá? Eu só vou parar a gravação até para o vídeo não ficar muito comprido lá quando eu postar no YouTube, porque aqui daí agora a gente vai conversar, na real, né? Tá bom? Então, pessoal, ó, na gravação. Até o próximo vídeo, né? Fechou? Eu vou ter que criar um bordão. Vocês podem criar um bordão para mim. Que agora você é um youtuber. Tá aqui o Renanzinho Bola de Fogo. Né? Fechou? É nóis.